Quem me conhece sabe que eu não morro de amores por viajar de avião. Aliás, para ser mais preciso, eu detesto viajar de avião. Na mesma proporção que eu adoro viajar de carro. Minhas viagens, sempre que possível, vou e volto de carro. Mas teve um período da minha vida que eu ia para São Paulo todo final de semana. E muitas vezes o cansaço me vencia e eu acabava optando pelo avião. Naquela época, as passagens eram absurdamente caras. No entanto, o serviço de bordo era nada comparado aos dias de hoje. Então você tinha diferentes tipos de bebida, desde suco, refrigerante, vinho, uísque, tantas outras coisas. A alimentação era de fato uma refeição. E tinha várias revistas, vários jornais, então as viagens eram um pouco mais tranquilas do que é hoje, nesse particular. Mas não se podia dizer o mesmo em relação às aeronaves. Nesse período, as viagens de Presidente Prudente a São Paulo eram feitas por uma TR-42, que levavam 2 horas nesse percurso de 600 quilômetros. Uma vez eu estava retornando de São Paulo e era uma tarde chuvosa de domingo. Estava no aeroporto, o nosso voo saiu com mais de 2 horas de atraso. As demais aeronaves de porte maior estavam decolando naturalmente. E a nossa ficou ali, nesse período todo, até que finalmente, no finalzinho da tarde, início da noite, a chuva amenizou e a gente acabou decolando. A viagem vinha até tranquila, até um certo ponto. Até que me recordo de um momento, eu estava dormindo com um jornal no colo. E eu acordei com água caindo no jornal, me respingando. Depois fui pesquisar que isso decorre de intensa turbulência ou de intensa chuva que pode ocasionar uma falha nos sistemas de ar-condicionado do avião. E ainda mais naquelas aeronaves mais antigas, isso era muito mais comum do que é hoje. Daí a pouco estávamos enfrentando uma turbulência violenta. Nunca na minha vida eu cheguei a achar tanto que eu fosse morrer. Era impossível acreditar que a gente fosse sair vivo daquela situação. Era uma coisa totalmente inusitada. O avião tentando se estabilizar e não conseguiam. As malas caindo do compartimento de malas. E foi aquela situação bastante complicada. Esse modelo de avião tem enfileirado 4 poltronas, De um lado, uma janela e um corredor, de outro, uma janela e um corredor. Eu estava na janela do lado esquerdo e do outro lado havia uma garota que estava no corredor. E ela começou a entrar em desespero, o que é compreensível naquela situação. A comissária de bordo, que antes chamávamos de aeromoça, acabou sentando ao meu lado e tentando acalmá-la. Mas daí a pouco ela mesma foi vencida pelo pânico, pois o avião ele subia até uma certa altitude, de repente ele despencava e dá a impressão que ia todo mundo morrer mesmo. De repente estabilizava de novo e foi essa gangorra aí por um bom tempo. Percebendo o desespero da menina, eu pensei, falei, gente, duas uma, ou nós vamos morrer todo mundo, ou a gente sai vivo dessa. E a gente não vai poder fazer nada. Estamos na mão de Deus, da máquina, e não há nada que a gente possa fazer. Então eu acabei pulando para a poltrona do lado, peguei a mão dessa garota e comecei a tentar acalmá-la. Não é fácil, porque eu estava internamente em um desespero violento. Eu imaginava nesse momento, eu queria ver meus filhos de novo, sabe? Tudo que eu queria naquele momento é poder ver pelo menos uma vez de novo meus filhos. E se algo de errado acontecesse, seria impossível. Mas, procurando me conter, que aliás foi um teste de inteligência, de controle emocional, que eu não imaginava que eu tivesse, eu acabei exteriorizando uma calma, incompatível com a minha agitação interior. Segurei na mão dessa garota e procurei acalmá-la. Na verdade, não consegui muito. O desespero dela era muito grande. Mas eu tentei, de alguma forma. A única coisa que vinha na minha cabeça era, olha, se a gente for morrer, pelo menos
eu vou morrer fazendo alguma coisa de bom para alguém e essa garota vai, pelo menos no último momento dela, não será tão desesperador. E ao contrário, se a gente sobreviver, pelo menos a gente conseguiu fazer com que aquele momento de desespero fosse um momento mais ameno. Bom, felizmente, né, se eu estou aqui, é que tudo correu bem. Passado um tempo, estávamos pousando em Presidente Prudente, uma noite bastante complicada, com falta de energia, e fiquei sabendo que a tempestade foi muito grande naquela noite. A partir daí, eu tive uma resolução em mim, que independente de qual seja a situação lá fora, a gente procurar fazer alguma coisa de bom, procurar, como dizia o São Francisco de Assis, né? Em meio ao desespero, a gente levar esperança. É horrível, a gente está num estado desesperador, a gente não vê esperança nenhuma, a gente não sabe o que vai acontecer, e nesse momento, nada como uma mão amiga, mesmo que seja algum desconhecido. Então, sejamos nós essa mão amiga, sejamos nós essa pessoa a tentar, ao menos tentar, confortar as pessoas em seus momentos de desespero. Tem uma música do Gessé que eu acho linda, e ela tem um trecho que diz que ninguém desfaz a morte, mas se dá a mão para vencer o medo. Então, em muitos momentos, o que a gente precisa é isso, é acalmar a situação, é esquecer a nossa dor interna para poder ajudar o outro, esquecer o nosso desespero interno para tentar levar um pouco de esperança. E seja qual for o resultado final, de alguma forma nós teremos contribuído positivamente para aquela situação. A partir desse momento, eu vi o quanto é importante nós mantermos o nosso controle emocional. Situações como essa constituem um verdadeiro teste para a nossa inteligência emocional, para o nosso autocontrole emocional. E, sem dúvida, se levarmos a vida assim, nós teremos uma vida de menos desespero, de mais esperança, e que possamos, assim, em meio a essa esperança, trazermos a certeza de que, ao final, tudo vai acabar bem. A humanidade já viveu momentos bastante complicados, onde a esperança praticamente não existia. E eu sempre tenho a referência da Idade Média. Eu fico imaginando a loucura que é conviver naquele período onde não tinha esperança de nada. Onde o que se imaginava é que uma hora ou outra você ia para a fogueira. E tudo passou. Levou tempo, mas passou. Ah, mas se eu tivesse morrido naquela situação? Precisamos acreditar também que a vida continua. O que morre é o corpo físico. A nossa existência espiritual é eterna. Então, ainda que tudo desse errado, ainda que o avião tivesse caído, nós teríamos levado algo de bom. Teria uma transição para o mundo espiritual de uma forma mais tranquila. A certeza de que a vida espiritual é eterna. O que morre é o corpo. E é importante que em qualquer situação estejamos sempre aptos a fazer a diferença de uma forma positiva. Muito obrigado a todos.